eu não posso me estender nisso, acho que esse debate é outro debate, inclusive pela menção à prostituição. E alguma das coisas, as lutas de todos os setores oprimidos são fundamentais porque elas tornam claras a existência da opressão e tensionam a igualdade que precisa ser construída. Só há igualdade se houver diferença. Não é possível haver diferença se não houver igualdade. Onde não há igualdade, diferença é hierarquia. Certo? Acima ou abaixo. Então só é possível ser diferente quando a gente é igual. É óbvio que eu não faço ideia do que é ter uma sociedade onde homens e mulheres sejam iguais. E não é porque homens viraram mulheres e mulheres viraram homens. Mas porque, para que eu seja plenamente mulher, eu não posso ter medo do homem. E o caso da sexualidade passa exatamente por isso, inclusive nas diversas situações trans. Eu acho que a gente tem que aprofundar os debates não só sobre o que é emancipação do conjunto da classe trabalhadora frente ao capital e da construção de uma igualdade real. Isso é, capaz de levar adiante as diferenças e não simplesmente suprimi-las. Não será nunca um processo fácil, em nenhuma circunstância, mas é um processo fundamental. E não é um processo fácil porque muitas das nossas reivindicações não têm raízes em nada que seja natureza. Tem raízes em transformações que são propriamente sociais, são psicossociais. E nós não sabemos que próximas possibilidades virão ou em que medida as nossas próprias lutas não vêm carregadas de sentido capitalista, como a menina ali colocou. Portanto, só discutindo, debatendo, promovendo uma consciência múltipla, que isso é possível. Eu vou dar um exemplo. Eu já participei de muitas mesas, sobre LGBT, questão feminina, e uma das grandes questões para mim é a prostituição. Eu vou defender sempre prostitutos e prostitutas, mas vou combater sempre a prostituição. Nosso corpo não é propriedade. Nós não temos propriedade do corpo. Helena citou a Eleni Varricasta. A gente já tem uma conversa sobre isso, é muito interessante. Corpo humano não é propriedade. Nós somos o nosso corpo. Portanto, supor que o corpo é propriedade e que ele é, em parte, vendável, é uma catástrofe social. Prostituição não é venda de corpo, é venda de atividade. Vamos deixar bem claro, venda de corpo é venda de órgão, ou é venda de escravo. E venda de órgão acontece no mundo regularmente, venda de rim, venda de córnea, venda de fígado. Isso, a gente tem tráfico de órgão e tráfico de pessoas, escravidão. Prostituição não é venda do corpo, de qualquer maneira, é venda de uma atividade, que é a atividade ativa ou passiva sexual, de qualquer maneira é uma atividade. E eu acho que essa, por exemplo, é uma discussão fundamental, é uma luta fundamental, e que atravessa não só, atravessa toda a sexualidade em todos os seus vieses. E hoje parece que se procura legitimar a prostituição como ato legítimo de propriedade do corpo no mercado. Uma coisa é defender prostitutos e prostitutas. No caso brasileiro, nós temos hoje uma coisa dramática, que é a prostituição infantil estimulada pelo turismo. De meninos e de meninas. Em praticamente todas as cidades turísticas. Acho que essas são lutas fundamentais no terreno da sexualidade que a gente tem de enfrentar. Eulália, Ecossol, economia solidária. São as lutas que nós temos e são as maneiras que foram implementadas para fazê-lo. Eu até nem tenho informação sobre como está a situação da economia solidária agora, mas acredito que esteja estrangulada, porque o governo Temer, o governo ilegítimo
de um golpista, jurídico, parlamentar e midiático, tem tudo para estrangular todas as iniciativas anteriores. Mas eu não vejo a economia solidária como uma garantia emancipatória. Sinceramente, não vejo. Eu vejo a economia solidária como uma possibilidade de organização, mas mesmo essa possibilidade ainda não foi cumprida. Exatamente porque se tratou, e eu quero desde o começo colocar claro isso, se tratou de considerar que o Estado poderia obturar ou eliminar as tensões sociais por políticas pontuais que fossem garantindo aos setores mais vulneráveis algum ingresso. Isso significa, quando a Eliana falou que há duas maneiras de avançar na emancipação, uma pelas políticas públicas, outra pela luta, eu vou dar um pitaco. Só se avança na política pública se a luta continua. Se não tiver luta, a política pública apaga o incêndio até a sua origem. Portanto, eu acho que o caso da economia solidária, infelizmente, tem essa dupla constituição. Eu fui várias vezes para discutir no Talher, em várias iniciativas da economia solidária. Sei que a economia solidária nunca foi homogênea, tem tensões, tem grupos diferentes lá dentro, mas acabou sendo apresentado como uma política pública de formação profissional que não combate, não organiza como classe, mas arruma a população lá dentro. Isso é dramático. Esse lado eu tenho de... Bom, Isabela, a questão que você me coloca é impossível, né? Qual estratégia? Bom, eu vou simplesmente discutir um pouquinho o que a gente já vem discutindo em outros âmbitos. A meu juízo, o Brasil é um país hoje plenamente capitalista. Plenamente capitalista significa dominado pelo capital de norte a sul, com a maioria da população sendo população trabalhadora, eu tenho de concluir, sendo população trabalhadora. Portanto, a estratégia, a meu juízo, é a luta anticapital. A tática que a gente vai usar vai variar, mas a estratégia a meu juízo, a mesma que tem que ser na França, que tem que ser nos Estados Unidos, na Venezuela, na Colômbia ou na Índia. É uma luta contra o capital, é uma luta pela humanidade. Agora, as táticas, aí é uma discussão mais longa. Jesus, a questão das pós. Eu vou avançar um pouquinho no tempo, mas eu acho que essas questões são importantes. A pós-graduação é um câncer na universidade. É um câncer. E digo isso com a maior tranquilidade, eu sou professora de pós há 20 anos, coordenadora de várias pós. Por que é um câncer? Porque a pós-graduação, ela é nutrida por uma instituição, mas avaliada por outra. Ela não fornece recursos diretos para o docente, mas é ela que fornece prestígio. Então, a pós-graduação é hoje um lugar de alta competição docente, sem remuneração. Os trabalhadores que vão para a pós vão trabalhar o dobro do que os outros, não todos, mas em geral vão assumir mais encargos, sem remuneração equivalente, e ao mesmo tempo desdenhar a formação de base, porque todo o prestígio está lá em cima. É catastrófico. É catastrófico. Então, a gente tem que fazer a crítica, mas não tem como sair da pós. Então a gente tem que estar na pós criticando a pós. A minha vida é estar na pós metendo o dedo na ferida. Porque isso é um câncer. Eu fui coordenadora de pós, eu fui fazer seleção de pós para os professores e dizer, olha, vocês estão vindo para um câncer, mas nós precisamos de vocês. Por favor, continuem lutando contra. Porque esse troço é uma metástase que faz pela universidade, contaminando os alunos. Extremamente mal. Eu não tenho nenhum problema em ser altamente produtiva, contanto que eu determine para onde eu vou ser altamente produtiva. Obedecer aos critérios CAPES hoje é se esterilizar como reflexão. Não pode. Então tem de ter um número muito alto. Tem de ter um número muito alto, legal, mas eu não vou publicar em nenhuma das revistas que dizem que eu tenho de publicar. Não vou para os congressos que eles dizem que eu tenho de ir, eu vou para os que eu quero. E depois boto lá os congressos. É um negócio louco. Mas essa luta é uma luta que a gente precisa
mais ciência e não menos ciência. Segundo ponto que eu acho fundamental, e peço desculpa por me alongar, é a discussão das lutas dentro da ciência. Nós estamos assistindo, em nome da ciência, no caso brasileiro, a imposição dos agrotóxicos e dos transgênicos. Nós estamos assistindo a demissão dos biólogos e dos sanitaristas que ousaram enfrentar Monsanto e outras empresas e, em nome da ciência, demitir esses caras para liberação total do uso de agrotóxico, de veneno agrícola e de transgênico. Essa questão não se limita ao caso brasileiro. Nós temos hoje várias pesquisas para mostrar como o controle empresarial de revistas científicas, de universidades públicas, e o caso brasileiro é de novo dramático, em que departamentos de pós-graduação são financiadas por empresas, decidem o que é legítimo e o que não é legítimo pesquisar, inclusive pelas bolsas. Tá? Então, acho que essa é uma questão fundamental, merece estudo, merece aprofundamento, e é com luta que se vai fazer. E por último, último ponto, que eu já estou avançando tudo aqui, a questão dos invisibilizados, que a Jesus trouxe, que o Iago trouxe, eu faço questão de acrescentar 2 invisibilizados. Os invisibilizados locais, favela no Brasil. O Brasil é um país favelado, que mudou de nome e agora virou comunidade, mas é favela, não mudou de condição. 2, o sistema carcerário. O volume de presos no Brasil, trucidados e assassinados diariamente. E o terceiro ponto, um país onde não se fala mais classe trabalhadora. Completamente invisibilizada. É a grande massa. É aquela onde estamos todos, favelados, negros, mulheres negras, trans, estamos todos nessa, invisível, desapareceu. Portanto, atenção, é nas contradições, inclusive da nossa luta, que a gente tem de enfrentar, e eu queria agradecer estar aqui nessa mesa, poder estar conversando com vocês e estar ouvindo a brilhante exposição da Helena. Obrigada, Neide. Obrigada, professora Virginia.